duas perguntas. Mas a primeira é: qual o perigo de não viver igreja? Né? Hoje nós temos assim muita gente numa espiritualidade em casa, né? Qual o perigo de não viver igreja? Cara, Deus é uma comunidade. Então esse é o ponto que a gente precisa ter como referência para a forma como nós devemos viver, né? Deus é uma comunidade de amor e Ele nos criou para viver em comunhão com Ele e uns com os outros através dele. Então, quando a gente se coloca num lugar de isolamento, quando a gente se coloca num lugar de viver fora desse propósito, a gente começa a ser ludibriado e enganado pela nossa própria natureza pecaminosa e a gente começa a adoecer. Entendi. Né? Então, cada ferramenta desses uns aos outros que a Bíblia vai falar, ela é uma arma contra esse isolamento, contra esse auto-engano, contra esse ludibriamento, nem sei se existe essa palavra. Né? Então, por exemplo, quando vai falar lá sobre exortar uns aos outros todos os dias para que vocês não caiam no engano do pecado. Quando você anda sozinho, você está muitas vezes se auto-enganando em várias áreas. A gente tem tantos pontos cegos, né? Mas quando a gente anda em família, alguém fala, aquilo ali. Aí você, nossa, eu não tinha reparado, tô fazendo isso. Pode ser que alguém fale, não, mas aí eu tenho meu relacionamento com Deus na minha casa, Ele vai me falar. Então, só que Deus tem um corpo, né? Exato. E Ele usa o corpo. Ele pode falar com você, mas Ele já falou através das Escrituras. E nas Escrituras, Ele tá falando qual é a forma que isso aqui vai acontecer. E é de ser humanos. E pior, é de seres humanos com seres humanos pecadores. Então, quem vai te ajudar a melhorar uma área da tua vida ou largar uma prática errada é outra pessoa que também tem práticas erradas. Que também tem falhas e também tem pecados. Então isso é loucura. Então acho que... É um exercício de humildade muito grande. Exatamente. Porque eles não estão ouvindo... Porque falar assim, não, se Deus falar pra eu fazer, eu faço. Tá, isso é mole. Isso aí, precisa nem ser se Deus mandar um anjo aqui, um anjo falar, o anjo acabou de falar. Apareceu na minha frente e falou pra um anjo. Mas agora, quando é o meu irmão, que eu conheço ele o suficiente... E é muito doido, né? Porque quem tem mais fé, né? Quem viu um anjo falando ou que o irmão pecador Exatamente. Que aí fica essa... Pô, mas essa pessoa tá me falando, ela tá errando em outra área. Quem é você pra falar isso? Exatamente. Então é um exercício de humildade. Porque a gente fala muito sobre ser parecido com Jesus, ser uma cópia de Jesus, mas ninguém consegue isso sozinho. Não. Né? Você consegue isso estando inserido num contexto com outras pessoas que vão contribuir para a sua santificação. Pra não ser somente um livro e a gente ouvir a voz de Deus através da palavra. Porque é a forma principal que Deus fala com a gente. Como é que faz para ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, que é um versículo, é um pedaço de um versículo do Velho Testamento que está muito ressoando na minha mente e eu estou vendo o resultado na vida de pessoas e a prática funciona. Deus diz, eu honro quem me honra. Então, não é como tipo um hábito, um plus na sua vida. Não. Você diz, Deus, o Senhor é meu foco. Eu estou fissurado no Senhor. Eu quero conhecer-te. Paulo diz em Filipenses 3, para conhecê-lo. Eu quero alcançar aquele que me alcançou. Ele me ama, sei que me ama. Senão ele não teria encontrado comigo no caminho de Damasco. Mas eu não quero ficar só no amor dele por mim. Eu quero amar ele do jeito que ele me ama. E eu não vou desistir disso na minha vida inteira. Então, assim, a primeira coisa que você precisa estabelecer na sua mente, aliás, uma mensagem que você ministrou nesse domingo passado, sobre ser discípulo, sobre a sua intenção em encontrar com Jesus, é ele abençoar seus planos ou você abrir sua vida e falar, eu não quero meus planos, eu quero teus planos. Aí, quando você é sério sobre isso, o que eu faço? Porque na vida prática eu estudo, eu trabalho, se eu estou numa cidade grande, eu gasto 1h30 para serviço, de ida e de volta. A vida não é fácil, nessa vida moderna. Sim, cuidar das crianças. Poucas pessoas, mas, gente, é 15 minutos por dia que você consegue ler. Mas você tem que estabelecer isso como tipo, eu vou honrar Deus. Eu não vou fazer isso por uma obrigação, por um plus. Não, eu vou fazer isso porque eu quero honrar Deus. E sabe qual é o jeito de honrar Deus? 2 coisas principais. Tempo e dinheiro.
se você chora lá no altar, se você canta no coral, se você prega em igrejas, se você vai como missionário, mas você não tem 15 minutos para gastar com Deus, para conhecer Deus. E, você precisa talvez dormir um pouquinho mais cedo, para você levantar um pouquinho antes do horário normal de você sair. Ou se o seu horário que você é top, você não é bom de madrugada, você acorda já meio dormindo, e o seu horário melhor para ouvir Deus é de noite, antes de dormir, que seja. Cada pessoa tem seu relógio biológico, não tem problema nenhum. Mas, biblicamente, a maioria das vezes é de manhã, antes de qualquer outra coisa. Porque tem um aspecto de primícia, né? Primícias, Mas Deus sabe, se as primícias suas for de noitão... Se o seu melhor, né? Ou na hora do almoço, na empresa, você vai pro banheiro, sei lá, onde não tem uma fila de gente querendo entrar. Mas você vai para algum lugarzinho, não tem problema. Dê o seu melhor. Então, Deus honra quem honra Ele. E no início não é fácil, porque Deus quer saber se você realmente está sério. Porque tudo vai querer te tirar disso aí. Sim. Sabe? Tudo vai querer te tirar disso. A segunda coisa é você ler sem distração. Desligando o celular. Ok. Que Jesus falou assim, você quer encontrar com seu pai em secreto? Fecha a porta. Hoje, fechar a porta tem a ver com se afastar do celular, né? Afastar do celular. Porque você pensar o seu celular é uma porta de entrada do mundo na sua vida, de alguém te chamar e tal. Então, deixar o celular em outro cômodo seria o equivalente ao fechar a porta hoje. Né? Eu quero dar um testemunho pessoal. Quando você torna um hábito, torna uma necessidade, não é peso, não é difícil, na verdade é prazer. E olha, pode ter visita em casa, pode estar em viagem, pode estar em hotel, pode estar em qualquer lugar. Dificilmente eu perco esses 15 minutos ou meia hora com Deus. Dificilmente. Porque para mim norteia o dia inteiro. E muita coisa, às vezes eu tô ruim, até de saúde. Então, às vezes, não consigo ler nada mais no dia inteiro, não consigo concentrar, mas ler a Bíblia. E às vezes eu sempre escrevo essa terceira coisa. A primeira é honrar a Deus melhor e tornar isso como um culto a Deus. Eu vou dar o primício do meu tempo para Deus. Tempo e dinheiro, lembra disso. Dá o melhor do seu dinheiro para Deus e dá o melhor do seu tempo para Deus. Se você fizer isso, você está honrando Ele e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar financeiramente e vai te honrar no seu dia. Remindo o tempo, né? Você vai fazer muita coisa mais acertada e evitar de fazer coisa mais errada fazendo isso. Simplesmente fazendo isso. Você não precisa fazer mais nada. Falamos também do conselho, porque assim, Douglas, aconselhar não é uma opção. A sua decisão é se você tem bons conselhos ou maus conselhos. Verdade. Porque o tempo inteiro a gente tá meio que nesse lugar, isso, né? É inerente, né? Tem uns autores que vai dizer, né? Ao sermos criados à imagem e semelhança do Senhor, né? Que se mostra como maravilhoso conselheiro, o pecado veio e deturpou isso, mas essa característica ainda é nossa. Sim. Então nós estamos todo o tempo dando conselho. Então a pergunta é, eu dou bons conselhos ou dou conselhos ruins, maus conselhos? Essa é a pergunta. Aconselhar não está em questão. Você está aconselhando todo momento. E aí falamos da questão do conselho, né? Baseado nas escrituras. Mas assim, num ambiente de verdade. E aqui tem algo importante. Não existe verdade sem amor. E não existe aconselhamento sem verdade. E não existe aconselhamento sem amor. E esse amor, em primeiro, é do conselheiro para com o Cristo. E não para com o aconselhado. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas Pedro, tu me amas? Amo. Então vai. Então, agora, vai lá e cuida. Porque vai ter momento que o aconselhado vai se comportar de maneira que você não amável. E todo ministério é essa resposta de amor para com Cristo e não para com as pessoas que você está servindo. Porque olhando para as pessoas é muita chance que você vai desistir. Demais, assim, a frustração vai estar presente. Então, nós falamos dessa importância do que motiva o conselheiro, é o seu amor para com Cristo. Falamos da importância de aplicar o aconselhamento bíblico no discipulado. Legal. Porque também, em algum momento, em razão de métodos ou técnicas, acreditou-se que aconselhamento bíblico era uma coisa e discipulado era outra. Aí as conversas discipulados ficou do que fazer.
e não do que se tornar em Cristo Jesus, a partir do que o poder do evangelho presente naquela conversa é capaz de operar na vida dos dois durante a conversa. Tem um negócio interessante também em aconselhamento. Você vai para o aconselhamento totalmente dependente do Espírito Santo, você também está ali sujeito ao evangelho que está presente e ele também está operando em você. Vai operar em você, você vai ter graus de graça, de misericórdia, de compaixão que você não teria naturalmente. Então, é esse aspecto também transformador do aconselhamento enquanto ele se manifesta. Ele transforma aqui, como transforma aí. Isso é importante, porque na relação do evangelho é isso, né? Enchei-vos do Espírito Santo, proclamando salmos, cânticos, e nós estamos ali, na presença do evangelho sendo dito, né? Sendo apregoado. Então, o aconselhamento, ele se aplica no discipulado. E aí a gente livra de vários erros de achar que discipulado é uma lista do que deve fazer, do que não deve fazer, de quem deve se submeter, de quem não deve se submeter, porque o que é capaz de formar Cristo numa pessoa é o evangelho. Porque eu estava conversando esses dias com um irmão que ele tinha muita dificuldade com essa questão da linearidade. Ele falou, sabe, mas tem questões, ele está falando de trabalho, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fui lá e deu tudo errado. Eu falei, mas quem disse que tinha que dar certo? Ele, mas toda a minha vida, ele falou, eu aprendi isso, eu estou orando e tal. Eu falei, cara, o segredo é Cristo em você. A vida de Cristo vai te levar para onde você talvez nem imagina. Então, eu me submeto a Cristo no trabalho. Senhor, se o Senhor quiser, eu irei, eu farei, eu negociarei. E se o Senhor não quiser, tá tudo bem. Se o Senhor quiser, eu vou ser elogiado. E eu não posso ficar orgulhoso com elogio. Mas se o Senhor quiser, eu vou passar fome. Passar fome, não. Aí não, onde já se viu o justo, né? Mendigar o pão. Não pode mendigar o pão. Mas Paulo falou isso, ele falou, eu posso ter abundância, eu posso passar fome. Eu posso ser elogiado, posso ser criticado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei, prometeu que vai estar com você o tempo todo e nós com ele. Mas é a vida dele. Eu falei, futuro. Como é que vai ser os meus planos? Cara, não tem mais plano. Qual é o plano? O plano é obedecer. O plano é Cristo. O plano é Cristo. Mas eu fui chamado para ser um líder. O que é liderança? A liderança é Cristo. É permitir que Cristo se levante em você e faça as obras através de você. E se ele fizesse, a gente conseguir obedecer, e para obedecer não ter que trabalhar na nossa carne, porque Paulo falou, eu esmurro meu corpo para que eu não venha a ser desaprovado. Então as disciplinas espirituais é para carne, para gente, porque tem gente que jejua para mudar Deus, né? Eu vou jejuar para caramba, Deus vai olhar e falar, cara, eu tô assim impressionado com o seu jejum. Eu não ia fazer. Mas agora. Esse sábado nós estávamos estudando Êxodo 17. Sobre que a Amalequita estava perseguindo os israelitas no deserto de Refidim, lá no deserto. E aí então Moisés mandou que Josué levasse o exército e lutasse contra Amaleque. E ele, que era velho, subiu ao monte para orar. Enquanto ele levantava as mãos, ele prevalecia. Quando ele baixava, não. Então, o que ele está falando aqui? Para ele prevalecer, tinha ação e tinha oração. Olha. E hoje, nós estamos privilegiando ação. Só importa a ação, né? Ação, só ação. E nós esquecemos que aquela coisa invisível que é oração era necessário. Oração é suporte. Oração que dá sabedoria. Oração que dá direção. E hoje nós precisamos de pessoas mais idosas para dar suporte. Muito bom. Oração, direção, apontar onde deve fazer
E não só fazer. Não só fazer. E hoje a gente só, como achando que ação é que dá resultado. Não é verdade. Nós vimos que nesse episódio, se não tivesse oração do idoso, do mais velho, o negócio não vai dar certo. Ele só conseguia porque tinha alguém que estava conectar com Deus, pudesse orientar, pudesse ver como é que está dando o suporte para a ação. Muito bom. Que conexão maravilhosa.